Chegou a hora da revisão de nossa aula. Acompanhe comigo a revisão aí, porque através da revisão da aula de 30.2, vocês irão fixar melhor aí o Brasil Democrático, a parte 3 do Brasil Democrático. Nós temos aí o governo Lula como... Acho engraçado essa charge aqui, ó. Todo governo que entra, ele reclama da mídia, que a mídia bombardeia ele de crítica. E aqui não foi diferente não, aqui é uma charge. As principais jornais e revistas do mundo, do Brasil, bombardeando, atirando aqui, o Lula só tranquilo, dizendo, é comigo? Isso aqui? E as balas sendo desviadas e não atingindo ele. Estabeleceu como prioridade o combate à fome, lançando o projeto Fome Zero Bolsa Família, o primeiro mandato do Lula. Ampliou os parceiros comerciais como África, América do Sul e o Oriente. E principalmente a China. Pessoal, foi fundamental a criação do BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China. Foi fundamental criar os BRICS. E com a América do Sul aqui, o Mercosul, fortalecimento do Mercosul foi outra coisa fundamental para a economia do Brasil. Ou seja, o Brasil passou a ser, no governo Lula, a sexta economia do mundo. A sexta economia do mundo. Participavam do G20, tudo. Hoje nem para o G20 estamos sendo chamados. E a inflação voltando e a nossa economia indo lá para baixo. A criação do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, em 2017, que construiu portos, rodovias, ferrovia, investiu em saneamento básico aí. Ainda no primeiro mandato do Lula aí, nós manteve juros alta e política monetária ortodoxa, como era no governo Fernando Henrique Cardoso, através do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que era ex do PSDB, ex do Fernando Henrique Cardoso. Então, o Lula viu que poderia colocar um presidente do Banco Central ainda um pouco mais conservador, para não ser uma coisa radical, e pegou o ex do PSDB para colocar no Banco Central, o Henrique Meirelles. Nesse período nós tivemos a reforma tributária, previdenciária, recebeu crítica da extrema esquerda e do PFL e do PSDB. O MST, que seria um aliado do Lula, ele vai criticar bastante o governo Lula, dizendo que ele não fez a reforma agrária que eles esperavam. Reforma agrária. Era o que mais se esperava fazer naquele momento, a reforma agrária, e não foi feita. Então ele vai receber muitas críticas do MST e de outros movimentos sociais. Tivemos o Fome Zero, o combate à subnutrição, sem nenhum até agora efeitos aqui, mas o combate à subnutrição aqui do Fome Zero, ele foi bem conciso, diz aqui, dar comida para todos, inclusive com os restaurantes populares que vão ser criados. Acaba o governo Lula, ele passa a batuta para Dilma. Dilma vai dar continuidade a essa política como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos no governo Lula, nós tivemos o PAC 1, Programa de Aceleração de Crescimento. Aqui no governo Dilma nós vamos ter o PAC 2 e o PAC 3 no governo Dilma, 2011. O PAC 2 e depois já no final do mandato dela, quase no final, nós vamos ter o PAC 3. Em abril de 2016, a maioria dos deputados federais foi favorável ao impedimento do governo Dilma Rousseff e ela foi cassada, e quem vai substituí-la? Michel Temer. E esse foi, mais ou menos, um resumo rápido para vocês do que acontece no governo Lula e no governo Dilma aí, essa sucessão do governo Fernando Cardoso até a cassação e a entrada de Michel Temer. Michel Temer, que era vice. Interessante isso, né? Vários momentos vice vão entrar como presidente do Brasil. Desde o primeiro, quando Marechal Deodoro da Fonseca saiu, Floriano Peixoto, que era vice, entrou. E o Temer entrou no lugar da Dilma. Faça atividade que a gente já volta para a correção. Vamos lá. Chegou a hora da atividade.
Vamos fazer essa correção da atividade, porque corrigindo a atividade, fazendo a atividade, você fixa melhor o que foi discutido na aula e vamos buscar informações que não foram discutidas na aula, que caem no Enem, mas que estão relacionadas ao conteúdo. Vamos lá? Na tela para vocês. É hora da nossa atividade. Na tela. Hora da nossa atividade. Com você aí, atividade. A gente começa pela atividade número 1. Questão 1. Indiscutivelmente, o mandato do ex-presidente Lula entrou para a história da República Brasileira como um dos principais governos do país. Dentre as políticas adotadas durante sua administração, indique a alternativa incorreta. Ele quer saber da alternativa incorreta. Letra A. Política externa de aproximação com os países subdesenvolvidos. Teve essa política externa de aproximação desse país subdesenvolvido? Será? Pagamento da dívida existente com o FMI. Teve o pagamento do FMI? Isso eu falei na aula. Criação de amplo programa de distribuição de renda como Bolsa Família. Teve esse programa? Teve essa distribuição de renda? Realização de uma ampla reforma agrária, expropriando todos os latifúndios improdutivos, agradando desta forma o MST. Será que teve isso daqui? Houve a realização dessa ampla reforma agrária, expropriando ou desapropriando ou tirando dos grandes latifundiários improdutivos e passando essas terras para o povo? Teve isso aí? Utilização maciça do crédito financeiro disponível no BNDES? Teve isso aqui? Os créditos do BNDES foram liberados massivamente? E aí, vem cá comigo, aluno. Cá comigo, aluno. Vem cá comigo, vem cá comigo. Por quê? Nós estamos discutindo um período do Brasil onde nós tivemos vários avanços. Avanço na política externa, avanço com a política externa, nós vamos ter aí aproximação não só com os países subdesenvolvidos, com países judeus, países árabes. Israel, nós tivemos aproximação com Israel, neste momento histórico, com os países árabes, onde a carne ela passa até por um ritual para ser mandado para esses países árabes que consomem carne brasileira. Nós tivemos aproximação com a África, muito grande com a África, e principalmente com a África do Sul, que é um país muito rico, fez comércio com o Brasil. A Índia é super populoso, de acordo com o Brasil. Com isso, o Brasil começou a exportar bastante commodities para a Índia. China compra commodities do Brasil. A soja que sai do Brasil para a China é enorme. A China hoje, se a gente perder essa parceria comercial, fica complicada a situação do Brasil. Soja, carne. E nós vamos ter essas parcerias. Foi pago o FMI, foi pago. Mas o que não teve no governo foi essa ampla reforma agrária. Os movimentos sociais esperavam que o Lula, por ser de um partido de esquerda, iria fazer uma ampla reforma agrária. Isso foi uma crítica muito grande, porque ele não bateu dentro desse viés da reforma agrária. Inclusive, a Dilma, depois, no mandato dela, vai bater e vai ser um dos motivos da cassação dela, quando ela quis fazer a reforma agrária, porque o Brasil, Lula sabia que se ele fizesse a reforma agrária, o Brasil, devido ter um congresso ruralista muito forte, ele seria impeachmentado. Ele iria sofrer impeachment com certeza. Então ele foi meio que pisando em ovos. E isso foi criticado muito pelo MST. Então por isso que a resposta correta daí é a letra, na tela para vocês, é a letra D. Realização de uma ampla reforma agrária, o que está incorreto. Expropriando todos os latifúndios improdutivos, agradando dessa forma o MST. O MST não vai ficar muito contente por Lula não ter feito a reforma agrária. E o Enem? A gente traz essa questão aí lá do ano. Vamos lá.
simulado 2008. Observe 2 gráficos. A seguir, responda a questão. Pessoal, observe esses gráficos aí. O primeiro gráfico que fala a evolução do PIB. Evolução do PIB de 1988, 89, 98, 99, 2000, 2000, 2002 até 2003 com o governo Fernando Henrique Cardoso. Entrando em 2003 com o governo Lula, o PIB, Produto Interno Bruto, o crescimento do PIB foi a 5,7%, terminou com 5,4%, batendo recorde desse período. E a evolução da dívida externa líquida em bilhões, saindo de 163 bilhões e se tornando negativa a evolução dela, com pagamento de parte e com sendo feito aí, sendo criado a reserva, uma reserva que chegou a 300 bilhões de dólares, suficiente para pagar toda a dívida externa. Os dados apresentados pelo gráfico da evolução anual do Produto Interno Bruto brasileiro e da evolução da dívida externa do país nos permite concluir que, antes de 2003, o Brasil estava mais endividado, mas o PIB era maior do que em 2007? É isso que o gráfico falou? A dívida externa foi zerada porque o crescimento do PIB nos 10 anos entre 1998 e 2008 foi constante? Teve uma constância no crescimento do PIB? Em 2008, o país vivia uma fase de instabilidade econômica financeira, com razoável capacidade para enfrentar crise em alguns mercados externos? Letra D. O período do governo Fernando Henrique Cardoso e Lula apresenta idênticos desempenhos nos planos de variação do PIB e da dívida externa? Ou letra E. O volume das aplicações financeiras do Brasil foi equivalente ao volume total do PIB nacional em 2007? Aí, meus queridos alunos, vem cá comigo. Aqueles 2 gráficos, eles servem para nós entendermos como é que o Brasil está dentro desse período analisado. Como é que o Brasil se encontra? Principalmente, o gráfico ele mostra vários momentos. Eu já falei para vocês aqui durante a aula que em 2008 estourou uma crise internacional muito grande. Achava-se que o Brasil também ia quebrar em 2008. Ninguém acreditou quando o Lula disse: daqui vai ser uma marolazinha dentro do Brasil. Só que em 2008 o Brasil estava numa fase de estabilidade econômica e financeira muito forte. E com isso, essa capacidade de enfrentar a crise foi fundamental para que o Brasil não entrasse numa crise profunda em 2008. O mercado externo, então, essa pulverização que o Brasil fez dentro do mercado externo, fazendo comércio para tudo quanto é lado, segurou a economia brasileira. Então o Brasil ele não sentiu tanto a crise de 2008. É por isso que a resposta correta é a letra, na tela para vocês, alunos, é a letra C. Em 2008, o Brasil vivia uma fase de estabilidade econômica e financeira com razoável capacidade para enfrentar a crise em alguns mercados externos. Isso é o que fala o quadro aqui que eu mostrei para vocês. Vamos para a próxima. A terceira, ela fala aqui. O governo que deu continuidade à política do presidente Lula manteve o programa de assistência social do Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Foi o governo Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff, Michel Temer ou de Bolsonaro? Qual foi esse governo aí? Será que o Bolsonaro substituiu o Lula? Ali? Primeiro e segundo mandato. Alguns programas que são criados, a transposição do São Francisco, levando água para o Nordeste, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o ProUni, o FIES, o Brasil Sem Fronteira, o Jovem Cientista,
o investimento na ciência, na tecnologia, a criação das universidades federais, várias universidades federais ampliaram seus cursos, a criação dos institutos federais, que no caso de Rondônia é o IFRO, que vai ser criado 2 aqui só em Porto Velho, que vem vários alunos do interior estudar no IFRO. Então, são programas sociais que vão levar Lula a fazer sua sucessão. E quem vai suceder o Lula vai ser justamente uma mulher. A primeira mulher a assumir a presidência do Brasil. Quem foi ela? Na tela para vocês, nós estamos falando de quem? Dilma Rousseff. A primeira mulher. Vai ser quem vai suceder o Lula e vai dar continuidade aos programas sociais dele. Mas vai sofrer impeachment. A quarta ela fala aqui, ó. Sobre a reserva de petróleo da camada do pré-sal, assinale a alternativa incorreta. O campo de Jubarte será o primeiro no Brasil a produzir óleo abaixo da camada de sal. Apesar de ser na bacia de Santos que estão sendo depositadas as expectativas de maior volume de reserva de camada do pré-sal, é no litoral capixaba, ainda na bacia de Campos, que o primeiro óleo será retirado desta forma geológica. Será que isso aqui tem a ver com pré-sal? A grande vantagem do Brasil na exploração do petróleo na camada do pré-sal é que a Petrobras é 100% estatal. A Petrobras é 100% estatal e é a única dona do petróleo existente na referida reserva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer que o modelo de exploração da camada de pré-sal transforme o Brasil em um grande exportador de derivados que valem mais que exportar o petróleo cru. Será que ele queria essa política de derivados? Em vez de exportar o petróleo cru, que seria commodities, queria refinar esse petróleo no Brasil? Letra D. A Petrobras realizou também uma avaliação regional do potencial petrolífero do pré-sal, que se estende nas bacias do sul e sudeste brasileiro. O volume recuperáveis estimados de óleo e de gás para o reservatório do pré-sal, se confirmados, elevarão significativamente a quantidade de óleo existente em bacias brasileiras, colocando o Brasil entre os países com grande reserva de petróleo e gás do mundo? Letra E. A Petrobras é sócia identificaram indícios de petróleo em diferentes pontos da camada de pré-sal, que se estende por 800 quilômetros, desde o litoral do Espírito Santo até Santa Catarina. Pessoal, essa questão aí, ela trouxe várias questões sobre pré-sal. Várias questões sobre pré-sal. Ali, fala sobre a bacia de Campos, ali, a bacia de Santos. A primeira, letra A, está correta, que ela fala ali sobre, apesar de ser na bacia de Santos que estão sendo depositados, a expectativa do maior volume de reserva da camada de pré-sal, mas no litoral capixaba também existe isso daí, é sobre pré-sal. O Brasil, naquele momento, a Petrobras era 100% estatal. Inclusive, os royalties da Petrobras, naquele momento, hoje não, mas naquele momento, os royalties da Petrobras, foi definido que 70% seria para a educação e 30% para a saúde. Ou seja, o Brasil estava criando independência. Aí chegou o governo e mudou isso. O Temer muda essa regra. Por isso que a questão correta dessa daí é a letra, na tela para vocês, é a letra E. A grande vantagem do Brasil na exploração do petróleo de camada de pré-sal é que a Petrobras é 100% estatal e única dona do petróleo existente na referida reserva. Nesse momento a Petrobras já não era mais 100% estatal. Ela já tinha, e não era só a única dona da
referida à reserva, porque a Petrobras ela sempre teve ações na Bolsa de Valores, então ela não estava 100% mais estatal. Nossa aula ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, entendido um pouquinho mais desse Brasil dentro do processo redemocrático. Espero vocês agora na revisão para quem vai fazer a recuperação. Me aguarde aí.